O Ângulos Ideias está de volta e o tema do programa de hoje é consciência política. E para ajudar a gente a falar sobre esse assunto, eu vou reapresentá-los. Nós temos aqui no estúdio o Joabson Júnior, que é advogado e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, o Esaú Rômulo, que é cientista político, e o Alex Reis, que é sociólogo e professor do IEMA. A gente terminou o último bloco, o Esaú estava fazendo umas considerações e aí vocês dois também, né, tentaram falar, mas aí a gente teve que ir para o intervalo. Vocês podem agora também explanar, contribuir com a fala de vocês. Tá, o Esaú tocou num ponto aqui importante com relação à criminalização dos partidos e dos políticos. Isso é muito perigoso para a democracia, achar que todo partido, todo político é bandido, é corrupto. A gente sabe que, às vezes, essa revolta é com razão, né? Gente do Mensalão, gente da Lava Jato, que é, vamos dizer assim, um marco, né, para o Brasil, histórico, ainda que sangrento, entre aspas, para o nosso país, né, que dói muito ver tudo que aconteceu, mas eu vejo que é um marco, né? A partir de agora a gente vai começar a ver algo que estava já muito, vamos dizer assim, explícito, agora vai no mínimo ter um pouquinho de pudor com relação a essa corrupção. Mas é perigoso criminalizar a classe política, porque, querendo ou não, todo mundo é político. Um síndico de condomínio é político, um pastor de uma igreja é político, o Papa é um chefe de Estado, ele é político. Então, o político está em todos os locais. A gente não pode se abster disso, chegar esse ano e dizer, não vou votar em ninguém porque eu não gosto de ninguém e você não está contribuindo em nada fazendo isso. Como eu falei aqui anteriormente, é uma mera estatística. Não votei nulo ou branco, pronto, não contribuí. Ah, mas todos estão ruins. Então, pelo menos, tem que pegar o menos ruim, que ele chama, né, entre aspas, né, o menos ruim e ver qual a gente vai poder escolher. Porque ainda que não seja bom, mas é o início de uma renovação, de uma mudança. Tem que pensar não que o brasileiro é muito imediatista, né? Ele quer tudo para ontem, para agora. Mas não, vão ter mais 4 anos e mais 4 anos. Então, vamos escolher um que poderá, no mínimo, começar essa mudança, né? E escolher, e não se abster. Só pegando o gancho também, o Rômulo falou também dos partidos políticos, como é que é visto pela população, né? E aí e os próprios candidatos, os próprios políticos, né? E aí a gente diz assim, porque todos são corruptos, são ladrões, são não sei o quê. E aí a gente faz uma reflexão, né? Eles representam a sociedade, os políticos saem do meio da sociedade, né? E aí você pergunta assim, será que é só eles que são corruptos, né? E se você chegar no estacionamento de supermercado, tem as vagas para idosos, gestantes, né? Então, quantas pessoas, você pode chegar e ficar em pé observando quantas pessoas estacionam nessas vagas, não são pessoas que deveriam estar estacionadas ali. Isso é corrupção, né? Isso é corrupção. E aí eu acho que corrupção é só o político, né? Não devemos generalizar, né? Não devemos generalizar. E aí a gente tem que ter uma consciência no sentido assim, quem foi que escolheu aqueles candidatos, né? Quem foi que escolheu aqueles candidatos que estão lá nos representando? Então, a preocupação é, se eu escolhi, será que eu escolhi de forma consciente? Se foi de forma consciente, como é que eu não lembro em quem eu votei há 4 anos atrás? Então, são questões que a gente diz assim, não, o problema não é só ter político corrupto. O problema é eu, como eleitor, né, não ter consciência do que eu faço, do quem eu escolho, pode determinar muita coisa na minha vida, né? Muita coisa no meu país, no meu estado, na minha cidade. A minha leitura é que a gente tem diferentes níveis de problemas, né? Mas, assim, talvez o que a gente conseguisse colocar na superfície é algo que eu acho extremamente problemático, que a gente pensar, é a expressão tempo da política. Tempo da política é o quê? É o momento, é o ciclo de 4 anos em que eu finalmente desperto para olhar para os problemas da minha cidade. Qual é esse tempo? É a campanha eleitoral. Então, a gente vai falar disso agora. A gente vai falar disso daqui a 4 anos de novo, ou daqui 2, nas próximas eleições. Então, o tempo da política ele é problemático porque ele me coloca num estado de letargia quando não é a campanha e ele me coloca para extremamente alerta naquele momento específico. E eu não consigo exatamente perceber, eu não consigo me conectar com os partidos, eu não consigo me conectar com os representantes naquilo que a política é. Ela é ininterrupta, ela acontece efetivamente todos os dias. Então, a gente precisa, de alguma forma, conseguir
trazer esses momentos em que a gente está discutindo essas coisas para o nosso cotidiano, para que a gente não caia nessa armadilha de olhar a política apenas a política partidária, apenas a campanha eleitoral, e aí sim superar esse aspecto de olhar para as eleições como uma grande gincana, né? Olhar para eleições nesse aspecto do imaginário da competição entre o meu time e o seu time, a música do meu candidato, a música do seu candidato. A gente precisa qualificar a democracia, e aí qualificar a democracia em que sentido? Melhorar os partidos, melhorar os políticos, mas melhorar também a relação que a gente tem dos próprios eleitores, né? Então, são vários níveis, né? Mas eu entendo que o tempo da política é extremamente problemático para a gente nesse sentido. Agora, assim, nesse ano a gente está numa corrida, né, eleitoral, e esse ano os eleitores, nós, eleitores, cidadãos, vamos votar nos candidatos para deputado federal e estadual, senador, governador e presidente. Vamos, para ajudar o telespectador e para a gente levar essa informação para o telespectador, vamos ajudar. O que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual, um governador, um senador, um presidente, e como eu posso escolher esse candidato? Explique para a gente aí, o que faz cada figura política dessa, um deputado estadual, por exemplo? O estadual ele se assemelha um pouco com o federal, só que como o nome já diz, né, ele fiscaliza e cria leis para o Estado, né? Ele é aquele que vai, vamos dizer as diretrizes do Estado, né? E o federal, ele vai dizer as diretrizes de nível nacional, né, da União, cria leis de sua competência com relação à União. Mas, principalmente, não é só isso, né? Fala, deputado vai criar leis. Não é só isso, criar leis. Ele tem um poder que é um dos maiores poderes que nós podemos ter, que é fiscalizar. Se um governador, né, nível estadual, fez algo errado, ele pode ir lá e cobrar isso. Ele é nosso representante principal, né? Ele tem esse poder de tanto de criar leis, que é sua maior competência, mas também de poder cobrar, fiscalizar. Quando algo dá errado no Estado, todo mundo, não foi eu. Mas tu poderia ter cobrado isso. Tu poderia ter responsabilidade nesse sentido, exatamente, né? De cobrança, de fiscalização. Fazer a meia-culpa, né, com relação a isso. E o deputado federal, né, a nível nacional. Ele pode cobrar o presidente, fiscalizar o presidente, acompanhar de perto, né? Além também de analisar e votar com relação às diretrizes orçamentárias da União. Ele que diz quanto o presidente pode gastar, se pode gastar, como pode pegar empréstimo, se não pode. Então, são decisões aí importantíssimas para o país. E um governador? O que faz um governador? O governador é o poder executivo do Estado, ele representa o Estado internamente. Ele também pode legislar, né? Mas não como um deputado estadual. E o governador ele é responsável também pela segurança, né? Tanto que nós temos as polícias que são submissas, no caso, as polícias civis e militares, submissas ao Estado, né? Que é responsabilidade do governador, né? Mas o governador seria aquele que manda fazer, né? Manda construir. É responsabilidade, a gente, falando de forma mais, digamos, mais comum, seria aquele que manda fazer as coisas, né? Então, se eu for candidato a deputado estadual, eu não posso dizer assim, eu vou fazer uma ponte na cidade onde eu moro, porque não é atribuição do deputado, né? Ele pode elaborar uma lei, né, que diga lá assim, ó, em determinado lugar há uma necessidade de uma construção de ponte. E aí o Poder Executivo, ele vai lá, né, e percebe que realmente tem essa necessidade e constrói essa ponte. Existe um aspecto importante que eu queria ressaltar, que é essa relação entre executivo e legislativo, que dentro da ciência política brasileira, já uma linha de pesquisa bastante consolidada. Então, quando a gente está falando de legislativo, a gente está falando aí, como foi bem explicado, sobre deputados, né, estaduais e federais, e é importante olhar para essa relação executivo e legislativo, de por que os partidos políticos coligam, né? Por que eles se juntam para formar chapas? Porque esse diálogo entre executivo e legislativo é que possibilita que as políticas públicas sejam planejadas, executadas e avaliadas. Então, não é viável para que um governador ou para que um presidente seja eleito se ele não tiver partidos
que possam dar suporte no próprio legislativo. Então, a gente teve aí uma experiência empírica, mais uma, que foi o processo de impeachment, em que a gente tem uma coalizão de governo que ruiu. E ela começa a ruir por onde? Ela começa a ruir exatamente pelo legislativo. Então, não adianta eu ter uma presidência forte se eu tenho um legislativo fraco. Ou se eu sou, como no caso foi do impeachment da Dilma Rousseff, refém do legislativo. Então, esses dois poderes são extremamente importantes que caminhem juntos, porque eles vão dar o tom daquilo que foi dito em campanha e daquilo que vai ser executado ao longo de um mandato. E só para a gente terminar as funções, um senador e um presidente, qual basicamente é a função deles? Existe uma certa confusão assim a respeito de competência, né? Que dizem que as pessoas acham que os deputados representam os estados, do meu estado, e na verdade não é. A partir do momento que o deputado federal é eleito, ele passa a representar o povo brasileiro. Na verdade, quem representa o estado é o senador. Ele que vai dar de recursos, ele que vai brigar pelo seu estado. Na verdade, por isso tem a Câmara Baixa e a Câmara Alta, para que um representa o povo, de maneira geral, não é do meu estado, de todo o país. E aquele senador que fica lá, vai ficar 8 anos lá, vai pedir recursos para o meu estado, brigar por isso, brigar por leis que possam favorecer o meu estado, como foi o caso do pré-sal, que teve aquela briga e tudo, tanto no Congresso de maneira geral, né? Para ver se para onde iria o recurso, se era para o Rio, Espírito Santo, ou só para um ou para outro, para o Brasil todo. Então, teve essa briga. Então, os senadores são responsáveis por isso, né? E o presidente, né, como todos já sabem, é aquele que vai gerir o país, né? Vai gerir o país, mas também ao contrário de que muitos pensam, vamos dizer, vamos eleger fulano que vai mandar em tudo. Não é bem assim, né? Assim como acontece aqui na Assembleia Legislativa, também acontece no Congresso. Todas aquelas decisões que poderão implicar no país de maneira geral, ele ele depende do Congresso, que foi o caso do impeachment, né? Que se houve crime de responsabilidade ou não, mas quem vai julgar é o Congresso. E naquele caso ele entendeu que houve crime. Então, quem pode me julgar é o povo. Ali não é o deputado julgando a presidente ou a presidenta, é o povo julgando, analisando, né, o processo de impeachment e julgando. E o presidente tem esse destaque maior, né, tem maior impacto, porque tudo que ele decide, ele vai né, como até ele me abordou, às vezes o governador mesmo legisla. O presidente diz, mas como que ele legisla? Medida provisória. Ainda que provisória, mas ele é como se fosse uma lei, como se fosse uma lei provisória, que vai afetar um estudo, uma instituição da União. Mas ele vai legislar. Mesmo que depois tenha que ser votação, mas legislou. No caso do STF também hoje, o STF tem que julgar, ok, mas a partir do momento que ele vai pacificar o entendimento, que ele vai gerar uma súmula, aquilo ali é como se fosse uma lei, porque todo mundo vai ter que seguir. Então, quer dizer, o executivo não legisla, nem o judiciário? Em tese, não, mas em alguns pontos acaba também, vamos dizer, sobrepondo, né, saindo da sua competência. Essa ideia de didatizar, de explicar o que cada um faz, é interessante porque, às vezes, nesse tempo de política que o Esaú comentou agora há pouco, a gente vê muitas promessas, né? Muitas figuras políticas ali dizendo que vão fazer determinadas coisas. E a gente precisa saber o que cada um faz para eu poder me munir de informações. Não, peraí, essa promessa que você está fazendo não é da tua competência. Por isso eu tenho que ficar com o pé atrás. Por isso essa proposta. E agora eu queria perguntar assim, para vocês, depois que eu voto, depois que eu elejo alguém, que eu elejo um candidato, como eu posso fazer para acompanhar aquele candidato? Para estar ali, pegando no pé dele, dizendo, você prometeu isso, tem que fazer isso. Como é que depois... Porque, assim, a gente precisa saber, porque a gente, depois às vezes as pessoas não têm muita informação, elas não sabem aonde procurar, e existe opção e tem como encontrar, e por isso eu queria perguntar para vocês, onde eu posso encontrar, como eu posso investigar, como eu posso acompanhar esse candidato que eu ajudei a eleger? Existe até uma proposta de lei agora, a proposta aí não foi aprovada ainda, que o candidato, né, em qualquer esfera, ele tem que elaborar o seu plano tanto de governo como também de deputado federal ou estadual, que ele vai ser obrigado a cumprir tudo que ele fez. Só que tem vamos dizer assim, uma outra visão. Ele pode dizer, eu vou fazer,
mas eu só posso aprovar uma lei se o Congresso votar na minha lei, o quórum for. Então, por mais que eu diga, ó, vou fazer e eu proponho a lei, aquela lei não vai entrar em vigor imediatamente. Tem que botar em votação, tem que entrar em pauta para poder votar. Mas isso é uma proposta que está em vigor. Outra maneira, outro é o exemplo de como fiscalizar é a lei de transparência. Todos os atos agora de um deputado federal, por exemplo, tem que estar no portal de transparência. Eu gastei R$100 com combustível para o meu carro, eu tenho que colocar lá. Eu gastei R$500 com isso, com isso. Inclusive, teve até um debate sobre que um deputado gastou R$500 em um boteco no Rio de Janeiro. Ou seja, ele foi obrigado a botar aquilo, porque tem que justificar no nota fiscal. Só que o local onde ele gastou que foi inapropriado para o cargo dele. Entendeu? Ele não conseguiu justificar. Então, isso... Mas ele pode fazer isso? Ele pode, porque tem uma verba, tem uma verba para isso. É um custeio com lideranças, almoço com alguns governadores, ele pode arcar com isso. Mas, assim, é legal? É. Mas será que é moral? Essa que é a questão dele. Ele gastou e comprovou. Mas será que é moral eu gastar com uísque, com cerveja, com coisas que são alheias ao interesse do público? E isso só foi possível porque tem que botar transparência. O povo olhou lá, divulgou que ele gastou com isso e cobrou. Tanto que agora ele vai se propôs a devolver essa quantia, né? Porque também ele concordou que foi um gasto excessivo. A eleição em si, ela é uma prestação de contas, né? Quando eu falo que a gente tem que parar de ver a eleição como gincana e ver como prestação de contas. Ali, o representante político está se colocando diante da sociedade civil e dizendo assim, fiz isso, e aí? Continuo ou não? E a gente tem esse poder de olhar e dizer assim, olha, você prestou contas daquilo que você fez e a gente vai autorizar ou revogar esse mandato público, né? Então, a eleição ela é esse momento de prestação de contas, mas a gente tem tido experiências em que os deputados, em que os governadores vão para esse diálogo mais próximo com a sociedade civil. Então, audiências públicas, o próprio plenário da Câmara, só que a gente não vai conseguir fazer esse estímulo se a gente não conseguir olhar e reconfigurar esse relacionamento entre representantes e representados. A gente tem movimentos sociais, a gente tem coletivos, a gente tem sindicatos, a gente tem diversas instituições que cobram, que pressionam esses candidatos, porque isso é o fluxo, né, da democracia representativa. Eu acho que os colegas falaram depois dele eleito, do momento da eleição, e esse momento também da eleição, pós a eleição, é interessante que o eleitor ele busque saber, eu quero votar em tal candidato. Conhecer o histórico pessoal desse candidato, né? É importantíssimo. Conhecer o histórico político desse candidato. Né? Então, ver questões de quais são as propostas desses candidatos. Eu tenho uma linha de pensamento. Se essas propostas desses candidatos elas vão ressoar com a forma como eu penso, como eu quero, então são coisas que você deve buscar. Conhecer os partidos políticos desses candidatos, conhecer as coligações desses candidatos. Então, são coisas que são pequenos passos que você pode fazer que te ajuda a escolher melhor o candidato, né? Depois disso, você faz uma avaliação e diz, não, esse candidato, ele pode até de vez em quando dizer alguma coisa que eu concordo, mas eu fiz um levantamento histórico dele, da vida dele, da história política, e não encaixa no que eu quero para mim. E aí eu posso dar esse aval de forma negativa, ou dar um aval, aprovar o candidato, né? Dependendo da avaliação que eu faço, eu dizer assim, não, né? Daquilo você não passa, você só foi até aqui e pronto. Você não pode me representar. Né? Então, acho que é interessante os eleitores fazerem esse tipo de análise, esse estudo dos candidatos. O cenário de insatisfação, de descrença, é claro, os dados estão aí e mostram bastante. As conversas que as pessoas têm no bar, na escola, na faculdade, no trabalho, só mostram isso, reforçam isso. Então, são candidatos eleitos com grande percentual de reprovação. Então, está aí essa descrença clara e nos dados. Como é que, então, a gente pode superar, como é que a gente pode driblar essa descrença, essa insatisfação com a política?
Eu acho que a gente precisa votar em candidatos melhores, né? Eu acho que já foi dito aqui que um deputado ele não vem de nenhum outro planeta, né? Ele emerge da sociedade civil. Então, como a gente vai conseguir? A gente precisa qualificar os nossos deputados, né? A gente tem deputados ruins hoje que foram eleitos democraticamente, né? E aí como é que a gente pensa? A gente tem que olhar para o perfil das nossas instituições. Qual é o perfil hoje das assembleias legislativas? Tem médicos, empresários, mais médicos, mais empresários, proprietários de terra. A gente precisa eleger, a gente precisa representar melhor as classes. Enfermeiros, professores, advogados, não é? Representantes de minorias, pessoas com deficiência. A gente precisa qualificar melhor as nossas instituições. Por quê? Um legislativo conservador vai advogar em causa própria, né? E aí a gente fica meio espantado que certos projetos de lei são aprovados. O que você espera de um candidato que foi financiado com empresas do agronegócio? Então, se a gente quer mudar a lógica, a gente precisa qualificar. A gente precisa votar em pessoas que efetivamente têm uma outra pauta. A gente não vai conseguir mudar a agenda do dia com esse legislativo. E o momento para se mudar é agora. Então, é preciso pensar que um professor que conhece os desafios da educação pública, né? E a gente só vai conseguir efetivamente conseguir alguma mudança nisso se a gente muda o perfil do nosso legislativo. E a esperança, né, é que a gente tem a sorte, né, de 4 em 4 anos poder mudar isso. O poder, né, como diz a Constituição, emana do povo. Nós que escolhemos, foi aqui dito, né, um governador não é alguém de outro mundo, é nós, pessoas como a gente. E a partir do momento que eu não me sinto mais representado por eles, eu até mesmo posso me colocar à disposição, né? Qualquer pessoa pode ser candidato, desde que preencha os requisitos e pode concorrer também. A partir do momento que eu não vejo mais em algumas pessoas a minha imagem, eu posso me reunir com pessoas e me colocar à disposição para dar minhas ideias também. Mas se eu não quero ser candidato, eu tenho que analisar aqueles políticos, aqueles deputados, governadores que mais possam me representar. Às vezes, né, eu tenho uma ideologia política, mas eu vejo muito que estão apoiando outras pessoas. Eu venho de classe média baixa, né, muito pobre mesmo, e votando em empresário. Então, assim, como foi dito aqui, a lógica é essa. Se eu voto em empresário, eu não vou querer que ele vote em leis, apoie o consumidor, por exemplo. Sim. Ele vai querer que quanto menos encargos para ele, melhor. Quanto mais essa carga tributária para ele for menor, ele vai querer isso. Mas aí para onde vai esse resultado? Vai para o consumidor. Como a gente começou a ver aqui agora com relação às passagens aéreas, que está um absurdo. Então, isso, sim, se a gente colocar lá pessoas que são donos de aeronave, donos de empresa, vai legislar a favor dele. Essa carga tributária vai para alguém, esse peso. E geralmente é o mais fraco, que é a população. Acho que a gente pode trabalhar, e aí aproveitando que a gente ainda, as pesquisas dizem que a gente vai deixar de ser, mas a gente é um país de jovens, ver como é que o jovem está percebendo a política, né? Eu trabalho com adolescentes, e aí eu converso com eles, a gente fala sobre política, eu digo para eles que a política não é algo, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo a ser temido, não é algo... E eu digo para eles, vocês têm que gostar da política, né? Tem que passar a gostar, porque no momento que você passa a gostar da política, percebe o que seria isso, que esse processo todo, digamos, processo eleitoral, né? O quanto isso é importante na vida deles, né? E o quanto isso pode ser atrativo para eles, eu acho que facilita até a forma de como eles vão avaliar os candidatos, né? Então, assim, um jovem consciente, um jovem que busca, tem facilidade para encontrar as informações. Hoje a internet está aí para todo mundo, né? Então, você pode acessar o portal da transparência ou até mesmo procurar e ver... às vezes você vai numa rede social e você encontra o perfil daquela pessoa que você está querendo votar e você vai conhecer alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, tem muitas facilidades para você perceber e começar a se interessar pela política. Acho que a gente deveria, além de ver que
os partidos políticos, os candidatos, a gente não pode generalizar, achar que são todos ladrões, todos corruptos, é desenvolver na nossa juventude o interesse pela política, né? Eu acho que seria algo interessante, porque a juventude de hoje, ele vai se tornar o adulto, se ele é consciente hoje, ele vai se tornar um adulto consciente. Isso é muito mais fácil, né, do que achar que... Hoje eu percebo que tem muita gente que acha que é consciente, né, vive lendo as fake news e acha que é consciente só porque leu só o título de uma reportagem e aí começa a discutir, falar um monte de asneira e aí você diz assim, mas será que eu estou ouvindo isso, né? Será que... Porque a pessoa acredita que está consciente politicamente falando e não é, né? Só leu a nota de rodapé. Acho que falta informação, falta conhecimento, falta as pessoas procurarem isso. Eu acho que não falta, acho que vai procurar mesmo. Exatamente. Informação tem em todos os locais hoje. E aí, assim, essa é uma oportunidade, por exemplo, de levar informação para o telespectador que está assistindo a gente, está acompanhando a gente, e lembrar que política é prática, é exercício da cidadania. É um momento tão curto, assim, 30 segundos, 1 minuto, a gente vota nas pessoas que vão nos governar durante os próximos 4 anos. E, assim, uma decisão errada traz em efeito cascata, várias consequências positivas ou negativas. O que a gente precisa ter é consciência do que a gente está fazendo e de que esse nosso papel é extremamente importante para a construção de um país mais justo, de um país mais igualitário para todo mundo. Por isso, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente trouxe essa discussão muito importante para o telespectador. Muito obrigado novamente. O Ângulos Ideias vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse ou outros programas que a gente já fez aqui, você pode nos acompanhar através do nosso canal no YouTube ou das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima.